Livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, verso 12. Vamos ler. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Vamos ler de novo? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse salmo, ele é uma oração. E é Moisés quem faz essa oração. É um salmo, uma oração de Moisés, e ele expressa nesse momento, o que é interessante nesse texto, porque é um pedido. É uma oração que ele faz ao Senhor. E ele revela algo que nós todos, sem exceção, todo ser humano precisa aprender. Nós normalmente temos uma tendência a valorizar as coisas que nem sempre necessitam ou precisam ter o valor devido que nós damos a ela. Nós muitas vezes damos mais valor a coisas do que a pessoas. Valorizamos mais bens materiais, coisas que podemos possuir ou possuímos, do que aquilo que tem um valor eterno. Aquilo que realmente tem um valor para toda a eternidade, não somente para o momento ou para o tempo em que estamos vivos. Aquilo que realmente vai valer para toda a nossa vida, não somente física, não somente aqui na Terra, mas para a nossa vida na eternidade. Se paramos para pensar, eu não sei quanto a você, mas jamais eu vi um caminhão de mudança em um velório. Jamais eu vi um caminhão de mudança esperando para que no momento que o morto fosse ser enterrado, a mudança fosse junto com ele. A ideia é de que ninguém leva nada daqui. Nós não levamos absolutamente nada daqui. Mas o que nós vamos plantar para a eternidade? O que nós vamos estar valorizando para a nossa vida, não aqui quando terminar, mas a nossa vida na eternidade. E a oração de Moisés é esse clamor: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Quem pode dizer quanto tempo estará vivo? Quem tem a noção o dia que realmente ele vai morrer? Precisamos aprender. Eu quero atentar e apontar para você 3 pontos que essa palavra nos ensina. 3 pontos que nós devemos priorizar, entendendo esta verdade para as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero falar, primeiro ponto, é sobre ser ensinado. O texto da palavra diz: ensina-nos. Se nós precisamos ser ensinado, e se o pedido é ensina-nos, é porque não é natural. Nós não aprendemos naturalmente. Nós precisamos ser ensinados por Deus para entender, para compreender e aprender a vontade de Deus para as nossas vidas. Ensina-nos. Precisamos ser ensinados por Deus. Há uma necessidade em que a gente aprenda a contar os nossos dias. Entendendo que se precisamos contar os nossos dias, é a ideia de que não sabemos quanto tempo estaremos aqui. Não sabemos quanto tempo temos de vida. Então, enquanto eu estou vivo, eu vou fazer as coisas certas. Eu vou fazer aquilo que é bom, aquilo que vai agregar valor, não na minha existência somente física, mas principalmente na minha vida espiritual. O segundo ponto é contar os nossos dias. Contar os nossos dias significa que estamos priorizando o tempo da nossa existência aqui. Significa que nós valorizamos e estamos realmente interessados em fazer as coisas certas aqui, enquanto estamos vivos aqui, plantando para a eternidade. Quando paramos para pensar, pessoas quando estão numa doença, no momento terminal, ou pessoas diante de entes queridos que já morreram, no momento em que alguém está morto ali, as pessoas dizem assim: se eu tivesse tido mais tempo, se eu pudesse fazer diferente, se eu tivesse conversado com tal pessoa antes. Meu querido, a ideia é: ensina-nos a contar os nossos dias. Eu tenho que valorizar enquanto eu estou vivo. Eu tenho que priorizar o meu tempo para valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado. Eu preciso dar valor à minha existência e não a bens materiais, não a coisas. Pessoas valem mais do que coisas. Eu preciso priorizar pessoas antes de qualquer outra coisa. Terceiro e último ponto que eu quero falar é sobre a última parte do texto.
alcancemos. Para alcançar, nós precisamos trilhar um caminho. Para alcançar, existe um caminho que precisa ser trilhado e existem coisas que precisam ser priorizadas. E aquilo que precisa ser priorizado são as coisas que têm valor eterno. Não aquilo que tem um valor simplesmente momentâneo, aquilo que vai passar, porque a nossa vida nessa terra vai passar. Se eu der valor e priorizar apenas as coisas aqui dessa terra, eu vou perder o melhor, eu vou perder aquilo que tem valor eterno. Para que eu possa alcançar, existe um caminho que precisa ser trilhado. E este caminho, para que eu possa trilhar este caminho corretamente, eu preciso priorizar aquilo que tem valor eterno. Pessoas valem mais do que coisas. Eu preciso olhar para as pessoas e valorizar relacionamentos. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e valorizar aquilo que Deus tem para mim como verdade, não somente nessa terra, mas principalmente na eternidade. Eu preciso aprender e entender a vontade de Deus todos os dias da minha vida. O texto diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Para alcançar um coração sábio, existem caminhos que precisam ser trilhados. E para ser trilhado esse caminho, eu preciso priorizar aquilo que tem valor eterno. Preciso ser ensinado por Deus, valorizando realmente a palavra de Deus para a minha vida. A minha oração é que nesse dia você aprenda e você entenda e possa tomar uma decisão de ser ensinado por Deus e caminhar pelos caminhos do Senhor para experimentar realmente aquilo que tem valor eterno. Deus te abençoe, em nome de Jesus.